Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. A gente está começando agora uma aula sobre modelagem e estado do banco de dados. Ainda é uma parte introdutória de banco de dados, mas tendo em vista que para assistir essa aula nós já assistimos a aula, nós já aprendemos sobre conceitos gerais de banco de dados, né? A diferença entre sistemas de arquivos e sistemas de banco de dados, né? E quais os problemas relacionados à abordagem tradicional, que é do sistema de arquivos, e por que que nós precisamos de um sistema de banco de dados. Nós precisamos agora falar um pouco sobre modelagem. Eu venho falando para vocês que bancos de dados está intrinsecamente relacionado com a abstração de dados, certo? Então, o que é que tem a ver com a abstração de dados a parte de modelagem? A gente vai aprender isso hoje, mas antes a gente vai entender basicamente um esquema geral do projeto de banco de dados. Depois a gente vai partir para a parte de modelagem, que é a parte mais importante dessa primeira fase da disciplina. E depois um conceito simples chamado estado de banco de dados. Então, primeiramente, para a gente entender como é que é o esquema geral do projeto de banco de dados. Eu falei já para vocês, inclusive, que um termo muito comum na literatura de banco de dados é o termo minimundo. O que é o minimundo? O minimundo nada mais é do que a representação do mundo físico, do mundo real, melhor dizendo, daquilo que a gente quer representar no banco de dados. Então, se você vai construir um banco de dados para uma igreja, para uma escola, para uma biblioteca, para uma padaria, para uma lanchonete, esse contexto é o que a gente chama de minimundo, tá? Então, é no minimundo que um projetista de banco de dados faz a análise e coleta dos requisitos. Eu poderia dizer, a grosso modo, que é o momento em que o projetista faz a análise e a coleta dos dados. Só que na análise e desenvolvimento de software, a gente chama esses dados que nos permitem construir um sistema, neste caso um sistema de banco de dados, a gente chama de requisitos, tá? Então, é através do minimundo que nós coletamos os requisitos. Vamos pegar aqui um exemplo, o exemplo de uma escola. Quais seriam os requisitos de um banco de dados para uma escola? Olha, aluno, professor, disciplina, turma, são requisitos. Assim como aquilo que esses requisitos possuem de atributos. Por exemplo, aquelas características. Aluno tem um nome, aluno tem uma idade, uma data de nascimento, disciplina tem um nome, disciplina tem uma quantidade de créditos, né? Também existe uma outra característica, como esses requisitos se relacionam, tá? Aluno se relaciona com disciplina, que por sua vez se relaciona com o professor. Então tudo isso é mapeado nesse processo, né? É um trabalho de reflexão. Já falei isso para vocês. É por isso que o nome é análise. Então é daí que a gente faz o levantamento e a análise de requisitos, tá? E a partir desse esboço, desse rascunho, a gente constrói o projeto conceitual. Pois bem, o que é o projeto conceitual? Como o próprio nome diz, projeto conceitual, ele tenta relacionar os principais conceitos do banco de dados, que nada mais são do que os requisitos que a gente levantou até anteriormente, mas agora não é mais um esboço, agora é uma descrição concisa, com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente vai ser necessário de implementar no banco de dados. Daí eu vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada, por exemplo, quais são os tipos de alunos que existem para o contexto em que eu apresentei de escola? Quais são os tipos de disciplinas? Quais são as informações que professores têm que ter? Como esses dados se de fato relacionam? Tudo isso vai estar detalhado, e para fazer esse detalhamento, a gente usa alguma notação, tá? Então a gente faz um mapeamento daquilo que a gente analisou, define num projeto conceitual usando uma notação, tá? Pode ser um fluxograma, por exemplo, né? E nesse caso, na teoria de banco de dados, a gente usa
um tipo específico de fluxograma. A gente chama de DER, Diagrama Entidade e Relacionamento. Depois que a gente constrói esse modelo conceitual, a gente agora vai para um projeto físico. Ou seja, nada mais é do que pegar esse diagrama que a gente construiu e agora pensar em nível de programação. Como eu posso criar de fato um banco de dados, implementar um banco de dados usando uma linguagem que me permite fazer isso no meu computador. Então é daí que a gente fala do projeto físico. Esse projeto físico nada mais é do que pegar todos aqueles dados, aqueles requisitos que a gente levantou e ver de que forma eles serão armazenados, implementados no nosso banco de dados, tá? E para isso a gente precisa obviamente escolher um SGBD, tá? E usando em posse desse SGBD, a gente vai saber exatamente como implementar. Um SGBD para outro pode mudar algumas nuances, tá? Tendo dito isso, apresentado o esquema geral de banco de dados, a gente vai agora para uma parte super importante da área de introdutória de banco de dados, que é a parte de modelagem de dados. Beleza. O que é um modelo? A gente, quando pensa em modelo, né, a gente pensa em algo que representa um conjunto de objetos. Quando você fala, olha, eu quero desenhar aqui com minha filha, então eu vou desenhar um carro, né? Aquele carro, ele é um modelo de um carro do mundo real. Para desenhar aquele carro, eu tive que abstrair vários conceitos que seriam complexos, né? Conceitos ali de mecânica, conceitos de como funciona a aceleração, e até conceitos de cores, por exemplo, detalhes de design, né? Então o modelo, na verdade, é uma abstração, né? A modelagem de dados na computação, ela é muito útil. Porque tudo que nós fazemos no computador, né, na verdade é uma representação de algo que nós previamente conhecemos. Esses slides que vocês estão vendo, ele é na verdade uma representação daquilo que a gente viria impresso, só que nesse caso específico ele está rico de detalhes, né? Então esse não é nenhum um bom exemplo, mas se a gente for pensar agora, por exemplo, se eu quero representar um aluno no SWAP, aquele aluno que está lá no SWAP, ele é de fato o aluno? Ele é o aluno Bruno? É aquele aluno em pessoa? Não, ele é um modelo. Ali está só os dados, os requisitos que me são úteis para usar num sistema acadêmico como o SWAP. Então, basicamente, modelos são representações simplificadas de coisas desse mundo real, que não é nenhum um termo correto, né? Mundo real, porque o que está no virtual também é real, afinal nós estamos vendo, né? Então, modelos não necessariamente estão relacionados com computação, mas a computação usa de modelos. Eu posso, por exemplo, pensar na área de arquitetura, por exemplo, de engenharia. Como é que se criavam as plantas das casas, as plantas utilizadas na engenharia e na arquitetura? Antigamente era uma folha de papel, ali era um modelo da casa. Hoje a gente cria essas plantas, os arquitetos, os engenheiros usando sistemas como AutoCAD, por exemplo. Então o modelo é uma representação, como eu já disse, do mundo real e que por isso abstrai as complexidades do mundo real. Então em um banco de dados a gente utiliza modelos para descrever a estrutura de um banco de dados. Ou seja, como esses dados são armazenados, como eles são gravados, persistidos. Lembra que eu já falei sobre essa palavra? Como esses dados podem ser consultados, ser capturados, para usar uma palavra comum, recuperados ou selecionados. Então, basicamente, existem três tipos de modelos de dados na área de banco de dados: os modelos conceituais, os modelos representacionais e os modelos físicos. A gente vai iniciar nossos estudos aqui com os modelos conceituais. O que são os modelos conceituais? Pensa nesses três níveis de modelo como níveis de abstração. Os modelos conceituais são aqueles com maior nível de abstração. Então eles descrevem os dados como o usuário os percebe, tá? Então, em banco de dados, o padrão adotado na área de banco de dados que a gente vai estudar, o padrão de modelagem mais utilizado é o MER, Modelo Entidade e Relacionamento. A uma primeira vista, isso pode parecer bem estranho. O que será isso? Vocês vão ver como é relativamente simples e como nós usaremos com muita frequência esse modelo. Tá? Quais são os conceitos básicos do modelo Entidade e Relacionamento? Como o próprio nome diz, o conceito de entidade,
de relacionamento e também de atributos. Como assim? Eu falei anteriormente, no início da aula, que a gente faz um processo de levantamento de requisitos, que eu até disse assim, olha, a grosso modo, é um levantamento de dados. Eu até falei que, olha, um professor tem tais atributos, um aluno tem tais atributos, inclusive eles se relacionam. Pronto, é isso. O modelo entidade de relacionamento chama esses conceitos principais de entidade. São aqueles conceitos principais e que, inclusive, num banco de dados, pode ter instâncias. Aluno, por exemplo, pode ter a instância Bruno, João, Maria. Disciplina, pode ter as instâncias algoritmos, banco de dados, programação orientada a objetos, matemática. E relacionamento. Relacionamentos são o quê? Os relacionamentos entre as entidades. Aluno se relaciona com a entidade disciplina ou com a entidade professor. Beleza, mas essas entidades, inclusive esses relacionamentos, podem ter atributos. A disciplina, perdão, a entidade disciplina tem um atributo nome. Algoritmos é um nome. Programação orientada a objetos é outro nome. Tá? Um relacionamento também pode ter um atributo. Ora, o relacionamento entre aluno e vamos pensar aqui num relacionamento entre aluno e professor, certo? Sendo o relacionamento de orientação, um professor orienta um aluno. Professor orienta, relacionamento, aluno. Beleza, mas esse relacionamento é a que horas? Essa orientação é a que horas? Então, dependendo disso, a gente vai ter um valor. Esse é um atributo do relacionamento. Tá? Segundo modelo, meio nível de abstração, modelo representacional. Nesse modelo, assim como o outro, não descreve detalhes de armazenamento, assim como o primeiro. Tá? Modelo conceitual, primeiramente, é um modelo em que os dados são vistos da forma como o usuário o vê. O modelo representacional pega todo aquele detalhe e tenta formalizar um pouco mais. Existem vários tipos de modelos, tá? Modelo hierárquico, modelo de rede, modelo relacional, modelo orientado a objetos. O modelo hierárquico foi um dos primeiros modelos conceituais de banco de dados, tá? E eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente ele tentava relacionar as entidades de variadas formas, tá? E isso tornava muito complexo. O modelo em rede foi uma tentativa de evolução do modelo hierárquico, tá? Onde neste caso uma entidade poderia ter, por exemplo, vários pais. Mas enfim, o principal é a gente entender o modelo relacional, que é o modelo que a gente vai trabalhar aqui. Basicamente, o que vocês têm que entender é que o modelo relacional nada mais é do que um modelo que trabalha com tabelas. A gente chama as tabelas de relações, tá? Então, o modelo relacional, a gente pode pensar, são tabelas, onde cada tabela tem atributos. O que são os atributos? Os atributos são as colunas. Cada linha da tabela nada mais é do que uma instância daquela entidade. Ou seja, se eu tenho uma entidade, uma relação, tá? Tabela. Uma entidade é uma relação no modelo relacional. Se eu tenho uma relação chamada aluno, eu vou ter uma coluna, um atributo, nome. Vou ter uma coluna, idade, por exemplo. Cada linha vai ser Bruno, 39, João, 40. Então, cada linha vai ser esse conjunto de dados. Está passando aqui uma polícia ou uma ambulância. Modelo orientado a objetos. Modelo orientado a objetos é um modelo mais atual, tá? E que a gente não vai aqui estudar em sala de aula. E por fim nós temos, dos três modelos aí de banco de dados, nós temos o modelo físico, que é aquele modelo
de mais baixo nível, que está mais próximo do computador e que vai pegar aquele modelo representacional, tá? E vai implementar ele em algum SGBD. E é isso. A gente vai se aprofundar, como eu já falei para vocês em alguns momentos, a gente vai sempre estudar os conceitos da programação, de banco de dados, e eu faço isso frequentemente apresentando uma visão geral, e agora, a partir das próximas aulas, a gente vai se debruçar em cima desses modelos. Estado de banco de dados. Um estado de banco de dados nada mais é do que um screenshot de como o banco de dados está. Então, se eu for tirar uma foto, um screenshot, um print screen, de como está agora o banco de dados do Swap, como é que vai estar? Esse estado, ele vai ter que me retornar o quê? Vai ter que me retornar todos os dados que estão lá neste momento. Tá? Então, o banco de dados, ao ser criado, o seu estado é vazio. Tá? Ou seja, eu não tenho dados. Mas o estado inicial de um banco de dados se refere quando ele é carregado com os seus primeiros dados. Pensa nos dados do swap. Teve algum momento que carregaram aquele banco de dados com os dados iniciais. Mas cada vez que eu faço uma operação em um banco de dados, seja uma operação de inserção, de atualização de um dado, de exclusão, de delete, eu estou atualizando o seu banco de dados. Vamos supor que o aluno Bruno teve a sua nota em banco de dados mudada de 9 para 8,5. Se eu atualizei essa nota, eu estou mudando o estado de banco de dados. A única operação em um banco de dados que não muda o seu estado é a operação de recuperação de dados, tá? Que é quando eu quero selecionar, pegar algum dado, tá? Então, basicamente, se eu tenho um estado, se eu tenho um mini-mundo, tá? Em determinada situação, o meu banco de dados daquele mini-mundo tem que representar aquele mini-mundo de forma fidedigna. Ou seja, toda vez que existe uma mudança no mini-mundo, todas as vezes que existe um evento no mini-mundo que faz uma mudança naquele mini-mundo, essa mudança tem que ser refletida no meu banco de dados. E é isso, galera. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? E manda só aí a dúvida no Classroom que a gente vai conversar. Um abraço e bons estudos.